Diego Camelo Moreira. Um aplauso. Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, né, do Divulga Terra de estar falando um pouquinho sobre a minha pesquisa. Também queria agradecer aos meus orientadores, tanto do Brasil, que é o Pedro, quanto daqui de Lugo, né, do Laborate, que é o Davi Miranda, por aceitarem o desafio, né, de trabalhar nessa temática. Eu faço doutorado no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria, e estou fazendo uma modalidade que se chama Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, onde a gente pode fazer uma parte da pesquisa em qualquer outra universidade. E aí eu escolhi a Universidade de Santiago de Compostela por conta do grupo de pesquisa, Laboratório do Território, né, que eu já tinha afinidade de pesquisa, já conhecia o trabalho deles. Eles têm uma história muito bacana em relação à investigação nesse tema. A minha tese, ela se chama Análise dos Sistemas de Informação Territorial em Diferentes Contextos e Suas Contribuições para o Desenvolvimento Rural. O nome é bem grande, mas é bem mais simples de entender do que parece. Por exemplo, se vocês pegarem seus celulares ou seus computadores e colocarem no Google Imagens o nome rural, vai aparecer uma diversidade de imagens, das mais variadas, desde aquelas que apresentam o rural de forma mais clássica, ou seja, de forma essencialmente agrícola, quanto imagens do rural mais urbanizados, onde é mais difícil de se diferenciar essa relação entre campo e cidade. E é justamente a partir dessa heterogeneidade e desse nível de complexidade do rural que a minha pesquisa procura entender como as ferramentas de leitura da realidade para poder se pensar ações, estratégias e políticas públicas de desenvolvimento rural, ou seja, de melhoria das condições de vida dessas populações, pautadas em suas principais demandas, podem se tornar eficientes. Dentro de toda essa complexidade, né, eu selecionei os sistemas de informação territorial. E dentro dos sistemas de informação territorial, os sistemas cadastrais. Ou seja, o meu objeto de pesquisa é os sistemas cadastrais. Falando neles, de forma planetária, a gente pode dividir o mundo em relação aos seus sistemas cadastrais em 3 grandes grupos. Um primeiro grupo, onde a informação contida nesses sistemas, nos diversos sistemas cadastrais, ela já é de qualidade e principalmente integrada, ou seja, ela é eficiente para se utilizar nessas ações, no planejamento dessas ações, dessas estratégias de desenvolvimento rural. Por exemplo, na Alemanha e na Holanda. Em um segundo bloco, a gente tem aqueles países em que a informação dos seus diferentes sistemas cadastrais ela está procurando se adaptar, se integrar e colaborar uma com a outra cada vez mais, que é o caso da Galícia. Desde 2004, o cadastro imobiliário para imóveis rurais aqui na Galícia tem mudado sua legislação e alguns aspectos metodológicos para que minimamente, né, ele colabore mais com, por exemplo, o registro de propriedade. E em um terceiro bloco, nós temos aqueles países que estão meio que andando para trás. Ou seja, para cada nova demanda que surge de se entender e procurar o rural, ser feita a leitura da informação, ao invés de já utilizar a informação que se tem, ou o contrário, procurar integrar as diversas informações que se tem, não. Cria-se uma nova informação, uma nova metodologia e um novo sistema cadastral. E a exemplo disso a gente tem o Brasil. Em 2012, nós tivemos uma mudança no Código Florestal, e dentro dessas mudanças, a principal inovação dela é que foi obrigado se ter cadastrado a reserva legal de cada propriedade rural. Ao invés de pegar os diversos sistemas de informação, os diversos sistemas cadastrais que já se tinham, e utilizá-los para poder implementar essa nova demanda, que é de conhecer as reservas legais de todas as propriedades rurais, ao invés de integrar essa informação, foi feito o contrário. Criou-se um novo sistema cadastral, que se chama CAR, uma nova metodologia para se construir essa informação e um novo órgão competente para gestionar esse sistema cadastral. Tanto que no Brasil, hoje em dia, se a gente for analisar os diversos sistemas cadastrais, para uma mesma propriedade rural, a gente vai ter isso aqui, uma louça do café da manhã. Ou seja, em um sistema cadastral, a dimensão da propriedade rural vai ser a borda dessa xícara,
Em um outro sistema cadastral com a outra finalidade, por exemplo, de tributação da Receita Federal, a dimensão da propriedade vai ser essa, o PIRES, e num terceiro sistema, por exemplo, esse CAR que eu comentei, que é para trabalhar a questão ambiental, a mesma propriedade vai ter a dimensão desse prato. O que eu quero dizer? Que ao invés de se ter isso que é o esperado, ou seja, nos diferentes sistemas se ter a mesma informação e essa informação se tornar qualificada, segura e, de fato, de utilidade para se pensar estratégias de desenvolvimento rural, a gente tem o contrário. A gente tem isso. Eu peço perdão da palavra, no Brasil a gente chama de samba do crioulo doido. Nesse sentido, a minha pesquisa, a minha tese, ela procura entender qual é o relacionamento entre os sistemas cadastrais e o arranjo institucional da informação, se pensando sua possibilidade de uso no desenvolvimento rural. Os objetivos principais são entender, construir um panorama do desenvolvimento rural, afinal a gente está pensando no desenvolvimento rural, né, procurar o que é esse desenvolvimento rural, depois entender quais são os processos que configuram os diferentes sistemas cadastrais no Brasil e aqui também na Galícia, fazer um estudo sobre a valoração da terra e entender como é que se dá essa relação entre a gestão do território, se pensando no desenvolvimento rural, e os sistemas cadastrais, para que, no fim, a gente possa reflexionar sobre as possibilidades de integração da informação cadastral e, quem sabe, pensar em um cadastro para o Brasil do tipo multifinalitário. Em relação à metodologia, eu poderia explicar aqui de forma da natureza, da abordagem, do método, mas eu acho mais fácil falar como é que eu vou fazer. Eu vou fazer, na verdade, 3 grandes análises. Uma primeira teórica em relação aos principais conceitos que eu vou articular no trabalho, que são os de desenvolvimento rural, o conceito de território e o conceito de ruralidade, que, graças a Deus, essa parte está feita já. A segunda análise que eu vou fazer, eu vou analisar 5 sistemas cadastrais, 3 do Brasil, que são o Sistema Nacional Sistema Nacional de Cadastro Rural, o SNCR, que é do INCRA, que tem a finalidade de legitimar o território, garantir o direito de propriedade. Um segundo, que é o da Receita Federal, que se chama CAFIR, que tem a finalidade de tributação, e um terceiro, que se chama Cadastro Ambiental Rural, que foi esse que eu falei, que surgiu depois da mudança do Código Florestal. E na Galícia eu vou estudar o cadastro imobiliário e o registro de propriedade. Já falando um pouquinho dos resultados dessa parte que está feita, o primeiro quadro teórico que a gente conseguiu elaborar foi o que fala sobre desenvolvimento. Afinal, o que é desenvolvimento? Quando eu comecei a pensar na tese, eu tive a sacada. Eu vou responder essa pergunta. O que é desenvolvimento? E, ao longo da pesquisa, eu percebi que muito mais interessante do que responder essa pergunta é entender que o desenvolvimento é um conceito dinâmico que pode ser interpretado a partir de diversas abordagens e qualificativos, e seria muito mais legal eu pegar os principais aspectos desses qualificativos e quais são as suas contribuições para pensar a ferramenta que eu quero estudar, que são os sistemas cadastrais. Ou seja, a gente chegou a uma diversidade de pensadores e correntes teóricas, e a gente agrupou essas correntes teóricas a partir de suas afinidades. Ou seja, pegamos os aspectos da teoria do desenvolvimento rural sustentável e qual que tinha mais afinidade, por exemplo, com a teoria do desenvolvimento rural local ou endógeno, e foi possível a gente elaborar essas 4 grandes abordagens: desenvolvimento enquanto projeto para a modernidade, desenvolvimento enquanto fortalecimento dos aspectos culturais, desenvolvimento enquanto processos de autonomia da sociedade e desenvolvimento enquanto expansão das capacidades. Já conhecendo um pouco do objeto de pesquisa, que são sistemas cadastrais, a nossa pesquisa decidiu se filiar mais a essas duas abordagens, a da geração de autonomia das sociedades e expansão da capacidade, no sentido de procurar entender como se pode usar essa informação cadastral para gerar esses 2 processos, pensando nas políticas públicas que visam o desenvolvimento rural. E aí, analisando, né, os sistemas cadastrais pela mesma lógica atrás de enxergar os seus aspectos similares e diferenciados, que é essa parte que eu estou trabalhando agora, a gente já consegue chegar a algumas hipóteses da tese, que, por exemplo, os sistemas cadastrais e o arranjo da informação como ele está,
ele de fato, ele não, principalmente no Brasil, ele não é eficiente para o uso, para se pensar essas estratégias, justamente porque essa informação não é de qualidade, não é segura, e é como eu falei, aquela história do café da manhã. Em um sistema tá a xícara, em outro sistema o pires e outro prato. E a gente percebe que uma das questões que condicionam esse arranjo dessa informação é a falta da gestão social. Ou seja, os sistemas cadastrais, da forma que eles estão, eles não negociam com a gestão social. As pessoas não têm acesso para fiscalizar e gestionar essa informação para que garanta que essa informação seja segura, de qualidade e que tenha uma utilidade. Para poder validar essa hipótese, a gente decidiu estudar um sistema de informação territorial que não é um sistema cadastral, mas também é um sistema de informação territorial que ele serve para gestionar uma política pública. E nesse sistema, sim, as pessoas elas conseguem gestionar a informação. Esse sistema ele se chama SIGRA, ele faz parte ele é uma ferramenta, na verdade, de uma política pública nacional, que é a política de reforma agrária para assentamentos rurais. Nele tem todas as informações sobre as famílias assentadas. Por exemplo, como vivem, quem são, como são os lotes, o que produzem, como produzem. E as famílias que são beneficiadas da política, elas participam da construção dessa ferramenta de informação, desse sistema de informação, e também conseguem verificar, têm acesso para poder verificar se essa informação é de fato real, segura, de qualidade e utilizada para reflexionar as políticas públicas, que é justamente isso que está nessas abordagens do desenvolvimento rural que a gente selecionou, que tá referenciado, né? Tipo assim, geração e promoção da autonomia, né, a partir de processos deliberativos dos próprios atores que são beneficiados da política. Em resumo, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. E essa parte de considerações, eu trouxe essa foto dessa obra, porque, na verdade, ela está sendo construída ainda, né? Inclusive, é uma das metodologias da pesquisa construir os quadros teóricos e as principais reflexões durante a elaboração da tese. Mas, de antemão, a gente pode considerar que a gente tem uma demanda muito grande em relação à informação segura e de qualidade, principalmente para poder responder às principais demandas do rural, independente do contexto, para poder fazer diagnósticos e instrumentos de leitura de realidade eficientes, não é? Como eu falei, independente do contexto, sejam contextos mais globalizados ou mais regionalizados, e que, de fato, uma das razões para esse subuso é o interesse político, ou seja, principalmente analisando o caso brasileiro, existe um interesse político muito forte para que o arranjo da informação se conforme dessa forma. E, por fim, a participação social ela atua como uma ferramenta que pode melhorar a utilização dessa informação, no sentido das próprias pessoas atuarem como agente de fiscalização, tornando essa informação segura, de qualidade e, assim, passível de uso eficiente para se pensar as ações, estratégias e políticas que visam o desenvolvimento rural. E era isso, gente. Obrigado.